Olá, bem-vindos ao Judiciário em Revista. No programa de hoje, você confere as seguintes notícias. Desembargador e ouvidor do TJPB, Fred Coutinho, toma posse no TRE como membro substituto da Corte Eleitoral. O Poder Judiciário promove mais uma campanha de vacinação, dessa vez contra a hepatite B. Foram mais de 1.000 vacinas na capital paraibana. Presidente da Corte de Justiça, desembargador Marcos Cavalcante de Albuquerque, recebe visita de autoridades nas instalações do TJPB. Veja ainda, Justiça Paraibana entrega certificados de cursos do SENAC a apenados do projeto Começar de Novo. Aberto o ano letivo da ESMA, a aula inaugural foi ministrada pelo desembargador Leandro dos Santos. O Tribunal de Justiça da Paraíba lança a campanha Justiça pela Paz em Casa e realiza mutirão que julgou centenas de processos do Juizado de Violência Doméstica e Familiar. E ainda, ao final dessa edição, você confere uma entrevista especial com o artista plástico Flávio Tavares. Está começando mais um Judiciário em Revista. Magistrados, advogados, familiares e amigos do desembargador Frederico Coutinho prestigiaram sua posse como membro substituto do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. A solenidade de posse foi conduzida pelo presidente da Justiça Eleitoral, desembargador João Alves. O desembargador Frederico Coutinho, um homem equilibrado, prudente, justo, com todas essas qualidades, aliadas ao conhecimento jurídico de sua excelência, evidentemente que o Tribunal Regional Eleitoral só tende a crescer. O desembargador Fred Coutinho, por sua vez, agradeceu a indicação do seu nome, feita recentemente pelo Tribunal de Justiça, para assumir esse novo desafio. Um grande desafio, mas estamos aqui ao lado de diversos colegas e amigos a servir a Justiça Eleitoral da Paraíba. Sempre digo que esta corte é a Corte da Democracia, a Corte da Cidadania. E aqui estamos para prestar, quando chamado e quando nos impedimentos legais, o nosso serviço junto ao TRE. O presidente do TJPB, desembargador Marcos Cavalcante, comentou a chegada do novo desembargador substituto da Corte de Justiça paraibana. Com muita satisfação, o Tribunal de Justiça escolheu o desembargador Frederico Coutinho, ou Fred Coutinho, como é mais conhecido, para compor o quadro de desembargador substituto do Tribunal Regional Eleitoral. Tenho certeza que, pela sua competência e sua independência, fará aqui um grande trabalho. Tribunal de Justiça da Paraíba lança campanha de vacinação referente à terceira dose contra a hepatite B. A campanha tem como objetivo a prevenção de patologias virais. No Fórum da Capital, 770 doses foram ministradas. A campanha é uma ação da Diretoria de Gestão de Pessoas, através da Gerência de Qualidade de Vida do TJPB, e é coordenada pela gerente do setor, Valéria Beltrão. Essa campanha está justamente aí para evitar ou melhorar a questão do absenteísmo e promover a maior saúde ao servidor e o magistrado do Poder Judiciário paraibano. Os servidores do Fórum Cível elogiaram a iniciativa do tribunal em promover a campanha não apenas na sede do TJPB, mas também em outros órgãos do Judiciário da capital. Eu achei de suma importância para os servidores, né, porque se fosse realmente no tribunal a gente teria maior dificuldade, porque o horário de funcionamento é o mesmo daqui. Inclusive a primeira dose eu tomei lá no tribunal, mas aí quando vieram vacinar aqui no fórum, achei bem mais fácil, bem melhor para a gente, facilitou bastante. E aí, doeu? Não. É só uma picadinha de leve. A campanha continuará nas demais comarcas do estado. A exemplo do que ocorreu ano passado, quando foi administrada a segunda dose. As vacinas, uma parte vai ficar aqui na capital e regiões metropolitanas, numa faixa de 1.700, e o restante vão para as regionais de saúde de cada comarca. Então, essas vacinas já foram solicitadas. Cabe aos diretores de fórum solicitar, né, juntamente com sua gerência, a vacinação da sua equipe nas comarcas. O
O presidente desembargador Marcos Cavalcante de Albuquerque e os demais membros da mesa diretora do TJPB receberam uma série de visitas de autoridades do estado, dentre eles o arcebispo da Paraíba, Dom Aldo Pagotto. Justiça e paz se abraçam, diz o Salmo 83 e 84. A verdade, a misericórdia, a justiça sempre se coadunam. Os princípios, os valores éticos e morais têm como fundamento na lei de Deus e explicitação no direito e na justiça quando o direito é logrado, é lesado. Logo em seguida, foi a vez do deputado federal Rômulo Gouveia, acompanhado do presidente da Assembleia, deputado Adriano Galdino, do deputado estadual Manuel Ludgério e do diretor do Fórum Civil da capital, Inácio Jairo Queiroz de Albuquerque, saudarem o presidente da Corte de Justiça. O deputado Rômulo Gouveia comentou sua boa relação com o presidente do Judiciário e registrou estar inteiramente à disposição da Justiça paraibana. Eu venho aqui me colocar à disposição do Judiciário, poder também trocar experiências e, independente de qualquer coisa, ter uma relação de amizade com o presidente Marcos Cavalcante desde a época que ele foi juiz em Campina Grande. No final da manhã, o presidente do TJPB recebeu ainda a visita do prefeito da cidade de João Pessoa, Luciano Cartacho, que por sua vez chegou acompanhado do procurador-geral do município, Adelmar Regis, e do advogado Marcos Cavalcante de Albuquerque Filho. O prefeito da capital relembrou a realização do último mutirão fiscal, resultado de uma parceria de sucesso realizada entre o Poder Judiciário e o Poder Municipal. O nosso objetivo é dizer que a Prefeitura de João Pessoa está de portas abertas para que a gente possa estudar, inclusive, parcerias, como foi feito em momentos anteriores junto com o Tribunal de Justiça, como o mutirão fiscal, por exemplo, para que a gente possa pensar na melhor forma de colaborar com a cidade, pensando também no contribuinte. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Marcos Cavalcante, falou sobre a alegria ao receber em seu gabinete o arcebispo do estado, bem como as demais autoridades que o visitaram nesta manhã. Foram visitas de cortesia que eu recebi com a maior satisfação, numa demonstração pública de que na Paraíba os poderes são harmônicos e independentes entre si. Então recebi agora, na manhã de hoje, o prefeito Luciano Cartacho, com o procurador-geral do município, doutor Adelmário, como também o deputado federal Rômulo Gouveia e o deputado Ludgério, estadual, e que nos fizeram essas visitas de cortesia. Foi uma satisfação muito grande receber a todos eles e, renovando o que disse, é uma demonstração da harmonia entre os poderes na Paraíba. Não saia daí, voltamos já. A nossa Constituição Federal, que é a lei mais importante do país, considera a instituição do júri um direito fundamental de toda a sociedade e garante que nos crimes dolosos contra a vida, quem julga é o tribunal do júri, não o juiz de direito. O júri é mesmo muito importante porque garante à comunidade, ao povo, o direito de participar direta e ativamente na justiça, julgando o seu semelhante. Isto é democracia e é também cidadania. A gente sabe que o futuro da nossa cidade está na mão dos nossos jovens. Por isso, queremos ouvir você. Se liga na Câmara. Saiba o que os especialistas têm a dizer sobre saúde, educação, infraestrutura. Conheça os seus direitos. A Câmara está aberta. Se liga na Câmara. Confira o que os seus representantes têm feito em benefício da nossa cidade. O nosso jornal é todo seu. Se liga na Câmara. Cursos com um total de 160 horas-aula foram oferecidos pelo SENAC e capacitaram cerca de 35 apenados que receberam certificados de conclusão dos cursos de manicure, pedicure, confecção de bijuterias, agente de limpeza e conservação. Veja como foi. A solenidade aconteceu na tarde do dia 2 de março, em locais distintos. A primeira no Espaço Cultural José Lins do Rego e a segunda no Presídio Feminino Júlia Maranhão.
Os cursos profissionalizantes foram promovidos pelo projeto Começar de Novo do TJPB e beneficiaram presos que cumprem pena em regime condicional, aberto, semiaberto e fechado. E eu só tenho a agradecer pelo esse curso, porque eu aperfeiçoei minha profissão mais ainda. Eu aprendi a usar um material adequado, tanto no local de trabalho como no dia a dia mesmo. Eu já trabalho aqui no Espaço Cultural há 3 anos e 3 meses, então foi uma experiência boa, porque eu aprendi a trabalhar com produtos que eu não trabalhava, então para mim foi ótimo, está sendo ótimo. Uma iniciativa que proporciona ao apenado desenvolver técnicas profissionais, podendo ainda ter sua pena reduzida a cada 3 dias trabalhados, 1 dia a menos na prisão. Cláudia Coutinho, representante do SENAC, instituição parceira nesse projeto, falou sobre os visíveis resultados após o curso. Nós tivemos um resultado bem positivo dessa vez, porque nós sempre trabalhamos dentro dos presídios e não fora, com as pessoas que estão em, vamos dizer, liberdade condicional, que é o caso deles, não é? Mas foi maravilhoso. A juíza Higina Josita de Almeida, que atualmente substitui o juiz Carlos Neves da Franca na coordenação do projeto Começar de Novo, lembrou que educação muda as pessoas e que essa conquista representa criar oportunidade para se produzir e recomeçar. É algo que ninguém tira deles, né, o conhecimento, e tirar eles, de certa forma, da ignorância. Né, da ignorância, colocar em prática o que eu acredito, né, muito, e eu sei que o Judiciário acredita nisso, o CNJ e esse projeto, de que a educação liberta. Já o juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça, Carlos Neves, que ano passado esteve à frente do projeto como coordenador, enfatizou que o Começar de Novo sempre estará de portas abertas para as empresas que desejam oferecer uma oportunidade de trabalho com dignidade. É importante que a empresa ela tenha esse olhar, que seria também um olhar social, uma contribuição, não é? Sinalizando que ela não é só uma empresa que existe para ter lucro, mas uma empresa que existe também para contribuir com a sociedade. No presídio feminino Júlia Maranhão, o secretário de Administração Penitenciária do Estado, Wagner Dorta, participou da entrega dos certificados entregues a 26 detentas. Nós somos responsáveis, quando eu digo nós, SEAP, TJ, e sociedade, pela reinserção das reeducandas na sociedade. Então esse curso do Pronatec é extremamente importante para que elas saiam daqui da unidade já com uma profissão definida. Natália, que está interessada em participar de várias outras oportunidades de aprendizado. Pretendo me capacitar melhor profissionalmente, eticamente, e peço novos cursos, não só de confecções de bijuteria, como de estética, de línguas. É de suma importância a qualificação das detentas, a valorização da autoestima, elas se sentem mais produtivas, mais úteis e mais seguras, aptas em retornarem à sociedade. Cada vez mais cresce consideravelmente o volume de ações envolvendo questões relacionadas à saúde. A judicialização da saúde foi o tema escolhido para a aula inaugural ministrada aos alunos do curso de preparação à magistratura da ESMA. O curso, que abriu o primeiro semestre de 2015 da escola, teve início na noite do dia 2 de março e teve como professor palestrante o desembargador Leandro dos Santos. Durante a abertura da aula inaugural, a diretora da ESMA, desembargadora Maria das Graças Moraes Guedes, dirigindo-se aos participantes do curso, deu as boas-vindas e falou sobre o papel da instituição no processo de preparação de magistrados. O Poder Judiciário vem exercendo um papel muito importante e decisivo como centro formador e disseminador do conhecimento, de conhecimento. A ESMA, com objetivos bem delineados, com um corpo docente formado por profissionais de diversas carreiras na área jurídica, e tendo como foco a preparação intelectual e social de seus alunos, oferece as condições para que possam alcançar a tão sonhada carreira.
Segundo o desembargador Leandro, trata-se de processos que se arrastam por anos a fio, na maioria das vezes sem expectativa de definição, e que agora reflete nos cofres públicos, até então nunca atingidos nesse nível de controvérsia jurídica. Os tribunais de justiça estão enfrentando essa demanda que se avoluma a cada dia, porque ela parte de uma situação muito concreta, que é o incremento da cidadania. Então as pessoas estão mais conscientes de seus direitos e à medida que essas ações vão surgindo, elas vão fomentando outras e aí chega a essa situação que nós temos hoje, né? Dezenas e dezenas de processos de todas as matizes, onde o cidadão invoca princípios constitucionais para poder exatamente garantir o direito à saúde. Já o vice-presidente do Tribunal de Justiça, desembargador José Ricardo Porto, enfatizou que o preceito constitucional do direito à saúde deve incluir a participação de todos os poderes, para que se torne possível solucionar casos concretos no que diz respeito a tratamentos médicos. Juntos, o Poder Judiciário, como também o Poder Executivo, o Poder Legislativo, tanto a nível local como também a nível nacional, encontrá-la e referendar, após um debate muito amplo a respeito da matéria, uma legislação que possa atender, na verdade, aos anseios e às reivindicações desse tema. Voltamos já já. A nossa Constituição Federal, que é a lei mais importante do país, considera a instituição do júri um direito fundamental de toda a sociedade e garante que nos crimes dolosos contra a vida, quem julga é o tribunal do júri, não o juiz de direito. O júri é mesmo muito importante, porque garante à comunidade, ao povo, o direito de participar direta e ativamente na justiça, julgando o seu semelhante. Isto é democracia e é também cidadania. Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Venha fazer um passeio pelos bairros de João Pessoa. Conheça histórias e personagens pra lá de interessantes. Se liga na Câmara. Acompanhe as ações dos parlamentares que trabalham para melhorar a qualidade de vida dos pessoenses. Os projetos beneficiam você. Se liga na Câmara. Lançada no Dia Internacional da Mulher, a campanha Justiça pela Paz em Casa, Nossa Justa Causa, idealizada pela vice-presidente do STF, ministra Carmen Lúcia. Aqui na capital, o ato público aconteceu na Orla de Tambaú, no busto de Tamandaré, e reuniu diversas autoridades e representantes de entidades parceiros desta campanha. O evento foi aberto pelo vice-presidente do TJPB, desembargador José Ricardo Porto, que deixou uma mensagem às mulheres presentes. Estamos cada dia mais aproximando cada vez mais e prestigiando a presença da mulher também na defesa dos seus interesses, dos seus ideais e das suas reivindicações. Parabéns a todas as pessoas que estão aqui participando e integradas neste movimento e também um parabéns especial. Parabéns de relevo da presença marcante da participação da juíza Rita de Castro. Muito obrigado a todos. Nem mesmo o dia de chuva atrapalhou a distribuição de panfletos explicativos, orientando as mulheres sobre como proceder em casos de agressão. Para que possa estimular essa reflexão, porque o enfoque hoje é violência em casa. Então a gente fala muito de violência na rua, no mundo, mas ela começa em casa. A juíza da Vara de Violência Doméstica contra a Mulher, Rita de Cássia Andrade, lembrou que quanto aos direitos da mulher, muito já foi conquistado. O que está faltando é esse compromisso de dignidade, de respeito, de cidadania, que a mulher, infelizmente, vem sendo vítima dessa discriminação, desse preconceito ao longo da humanidade. Então, a gente espera que realmente cada dia, cada ato que a gente realize, cada gesto, cada ação positiva, venha realmente servir de base, venha realmente servir de espelho
para que a sociedade encare esse problema da violência doméstica contra a mulher como uma coisa grave, como uma questão de saúde pública e como um grande problema social que precisa ser resolvido no mais rápido possível. Para a promotora do Ministério Público, Rosane Araújo, esta causa trata-se sobretudo de um desafio que exige medidas urgentes em prol de uma cultura de paz nas famílias. Campanha como essa de justiça pela paz em casa, esta é a nossa causa. Porque às vezes no senso comum pensa que combater a violência doméstica é encarcerar, é processar, é prender, mas é muito mais do que isso. É preciso que a gente reconstrua esse feminino e esse masculino. Como se construiu esse masculino a quem se vincula a força, o poderio, a supremacia, e o feminino a quem se vincula a submissão, a sujeição, a inferioridade. É preciso desconstruir essa cultura e construir uma cultura de quê? De solidariedade, de parceria, de igualdade. E isso é o desafio. No dia seguinte, com o intuito de priorizar o julgamento de casos de violência doméstica, foi aberto oficialmente o mutirão processual dos feitos do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que aconteceu no auditório do Fórum Criminal da capital. No total, foram mobilizados para atuarem no mutirão 5 juízes, 5 promotores de justiça e diversos servidores da justiça para trabalhar em regime de mutirão até o mês de junho. Estão tramitando atualmente no Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher quase 7.000 processos ativos. Só nessa semana, 300 processos foram pautados para audiências de instrução e julgamento. São processos que vão desde lesão corporal grave até vias de fato, contravenções. Nós só não computamos na violência doméstica os processos de competência do Tribunal do Júri, porque eles são constitucionalmente de um tribunal especializado em que os réus são julgados não por um juiz singular, mas sim por um júri popular formado por pessoas do povo, por cidadãos dignos da sociedade. O vice-presidente do Judiciário Estadual, desembargador José Ricardo Porto, lembrou que o objetivo dessa iniciativa visa, sobretudo, garantir a proteção dos direitos das mulheres, acelerando o acesso à justiça daquelas que estejam com sua integridade física e sua vida em risco. Já nos organizamos para que esse mutirão ocorra de forma célere, como foi planejado e idealizada pela ministra, objetivando o quê? Qual é a finalidade maior? De que esses tipos de agressões, covardes agressões, eles sejam coibidos, analisados e julgados com a melhor brevidade possível. Para quê? Para que a impunidade seja riscada definitivamente de situações dessa natureza. No próximo dia 10 de março, no Templo da Loja Maçônica, acontecerá a palestra Justiça pela Paz em Casa, Nossa Justa Causa e a Lei Maria da Penha. Já os mutirões se estenderão até a tarde do dia 13 de março. Assista agora uma entrevista especial com o artista plástico Flávio Tavares. Ele fala sobre algumas de suas telas que se encontram em diversos ambientes da Corte Paraibana de Justiça. 65 anos de vida, 52 deles dedicados à pintura. O renomado artista plástico Flávio Tavares visitou a sede do Tribunal de Justiça da Paraíba na tarde do dia 5 de março, oportunidade em que reencontrou algumas de suas obras exclusivas. Num primeiro momento, Flávio relembrou sua primeira obra entregue ao Judiciário Paraibano, o painel intitulado A Cruz da Menina, que encontra-se até hoje nas instalações do Fórum Miguel Sátiro, na comarca de Patos. Quando eu voltei a visitar a Cruz da Menina 30 anos depois, fiquei surpreso como o quadro está bem conservado, como esses daqui também. Quem passou muito tempo lá e teve o carinho foi o juiz Dr. Hermance. E isso me gratificou muito ver uma obra praticamente intacta. Pintadas nos anos de 2003 e 2004, as obras que retratam a formação da arquitetura e urbanismo da capital e a outra que representa o comércio fluvial do Porto do Capim decoram a antessala do Salão Nobre da Corte de Justiça. Aqui eu acho que a construção mesmo, quando começa a chegar
de Portugal, os agrimensores, engenheiros, que eu acredito que seja de 1600 a 1700 em diante. E aqui é uma visão longe, a gente avista a formação da cidade ainda a construir, e com os pensadores, engenheiros, né, alguns antropólogos que estão juntando elementos para entender a topografia da região, o fluxo também de navegação, para começar a construção da cidade. Isso é uma visão do Porto do Capim, a confluência comercial e de pescadores também, e de gente, habitantes daquela região que alagava e tinha o comércio feito mais através de barcos. E no Porto do Capim, mais ali adiante, seria a ponte do rio que ligaria a cidade a Bahia, e chegariam navios, e daqui essas embarcações serviriam de comércio junto com Forte Velho, Ilha da Restinga, outras ilhas também das comunidades ribeirinhas, como Jacaré, uma forma onde a cidade progrediu, né? Com materiais, com importados, com os empórios. E a formação da cidade surgiu aí, onde você sobe para a ladeira do Hotel Globo, a outra ladeira onde vai dar no Correio Telégrafo, até chegar à Lagoa. Ainda em 2003, o então presidente do tribunal, desembargador Plínio Leite Fontes, pediu ao artista que idealizasse 2 edições simbolizando a justiça. Foi aí que surgiu o sonho do judiciário paraibano e a formação da justiça no tempo antigo e moderno. Eu procurei ver fotos do tribunal e tive uma lembrança, assim, quase como um sonho, como um monolito a surgir dentro de uma nuvem, né? Através da própria justiça, ali a imagem da justiça com a espada, ela sentada num baú que seria os tesouros da terra, o tesouro, e a roda da fortuna em volta, um bandeirante representando os desbravadores, uma índia, uma portuguesa e uma nativa já dentro dos princípios tribais da gente. E a vegetação e também uma representação aquática, porque quando a gente fala em João Pessoa, a gente se lembra imediatamente da lagoa. Embora isso sendo um sonho, ninguém saberia onde essa justiça seria fixada, né? Porque aqui antes era um colégio, né? Um colégio normalista aqui. E depois é que passou a ser o tribunal. Aqui já seria a concretização do prédio existente agora, junto com a fantasia que seria na frente a possível Praça João Pessoa, e também atrás o surgimento desse monolito, desse prédio, que seria a modernidade, né? Que seria a justiça, dando seguimento aos tempos modernos, sem interferir arquitetonicamente nesse belo monumento. E na frente já estão os estudantes, fazendo uma alusão à Universidade Federal da Paraíba, que também faz parte dos 3 poderes aqui, como que aqui fosse o surgimento do convento, que mais tarde virou a Faculdade de Direito, e eu faço essa pequena reunião de estudantes, como que eles estivessem estudando a própria justiça e começando a estudar direito. E um de seus maiores desafios, retratar a imagem de alguns ilustríssimos desembargadores apenas com o uso de fotografias antigas. Flávio Tavares foi o primeiro artista plástico a tomar posse na Academia Paraibana de Letras. Eu fiquei extremamente alegre porque o ambiente eu não conhecia antigamente. E a multidão que ela trouxe, que a academia trouxe através do presidente Damião Cavalcante, foi uma das mais belas homenagens que eu recebi. E como artista plástico eu me senti muito honrado, porque isso dá abertura da cidade, que é muito afetiva junto com as artes plásticas, é uma cidade que tem grandes pintores, berço de grandes mestres, e essa continuidade do respeito às artes em geral é uma particularidade do pessoense e do paraibano.
Admirador pessoal da arte de Flávio Tavares, o presidente do TJPB, Marcos Cavalcante de Albuquerque, defende a ampliação e conservação do acervo de artes plásticas da sede do Palácio da Justiça. Uma iniciativa que vem favorecendo a divulgação da produção de artistas locais e o acesso da população aos bens culturais. A preocupação primordial da Comissão de Cultura e Memória é a preservação da história, do acervo histórico, como telas, fotografias, móveis, como também retratos, vasos em cristal, em metal e tudo que o tribunal tem dentro do Palácio da Justiça. Saiba que a partir de agora você já pode conferir as edições do nosso programa pela internet. Isso mesmo, basta acessar a página do YouTube e digitar Judiciário em Revista. Pronto, você já poderá ver e rever as edições que foram ao ar até agora. Nos despedimos por aqui. Obrigada pela audiência e sua companhia. Lembre-se, o Judiciário em Revista é uma revista eletrônica que mantém você atualizado com os mais recentes acontecimentos da Justiça paraibana. Nos encontramos no próximo programa. Até lá!